E aí, galera, tranquilo? Bora para mais uma aqui. Questão número 6. Seja uma função domínio real contra domínio real também. Assinale a opção que apresenta f de x que torna a inclusão f de a interseção f de b contida em f de a interseção b, verdadeira para todo o conjunto A e B, tais que A e B estão contidos no conjunto dos reais. Então, você vê que é uma questão que você tem que fazer pelas opções, né? Não tem muito jeito. E o que você precisa entender dessa questão, porque assim, a execução dela não é tão difícil. O problema é você entender o que é para você fazer. Então é isso que a gente vai debater aqui. Então eu digo para você, os conjuntos A e B são conjuntos quaisquer dentro dos reais. Então suponha que você escolheu esses conjuntos e você pegou um x1 que pertence a um deles e um x2 que pertence a outro deles. x1 que pertence a A e x2 que pertence a B. E aí você vai e analisa os f's desses caras. E aí o que você quer é que f de A interseção f de B esteja contida no f de A interseção B. Ou seja, se você encontrar x1 e x2 que tenham o mesmo f, eles têm que estar na interseção do seu conjunto, ok? E isso, de modo geral, como A e B são quaisquer conjuntos, você pode muito bem pegar conjuntos que não tenham interseção, entende? Se você pode pegar quaisquer conjuntos A e B, você pode muito bem pegar dois conjuntos A e B que não tenham interseção. E essa inclusão tem que valer para esses casos. E justamente nesses casos em que A e B não têm interseção, fica claro para você o seguinte, pelo menos não tão claro a princípio, mas que o x1, o f de x1 só pode ser igual ao f de x2 se e somente se o x1 for igual ao x2. Entende? Assim, imagina esse caso que eu te falei de A interseção B sendo vazio. Ele vai querer dizer o seguinte, que f de A interseção f de B tem que ser vazio. Isso significa que não pode haver repetição. Você não pode ter, por exemplo, uma função par estaria fora disso daqui, porque você tem repetição, né? Uma função periódica também não estaria aceitável, porque você teria repetição, entende? Então, o que você precisa é isso daí, que f de x1 seja igual a f de x2 se somente se x1 igual a x2. Porque para quaisquer conjuntos A e B que eu escolher, eu posso pegar conjuntos A e B, que no caso limite, que não tem interseção nenhuma. E no caso que eles não têm interseção nenhuma, a única saída é isso daí acontecer. Todo mundo ter f's diferentes. Basicamente é isso. E isso é a definição de função injetora, né? F de x1 é f de x2 se somente se x1 igual a x2. Isso é definição de injetividade. Então, o que a gente quer analisar é se essas funções aqui de A até E são injetoras. Entendeu? É esse passo, você sair do enunciado e chegar nessa conclusão que é o mais difícil. Tá? Mas é esse o raciocínio que eu expliquei para vocês. Tentei da melhor maneira. Então, só para tentar ilustrar, imagina que você tem, né, os dois conjuntos, x1 e x2. É aquilo que eu falei. Imagina que a interseção deles é vazia. Por que eu posso imaginar isso? Porque A e B são quaisquer. Você pode escolher. Então imagina que A e B são vazios. A interseção entre A e B é vazia. Então o que está dentro do A não pode ter o mesmo F. Nenhum cara que está dentro do A pode ter o mesmo F do que o cara que está dentro do B. Entende? Justamente porque isso faria essa inclusão ser falsa. Você teria um f de A interseção f de B que não seria vazio, e você teria um f de A interseção B vazio. Tá bom? Então, assim,
como eu falei, a gente precisa analisar se as funções são injetoras ou não. Para isso, a gente vai derivar. Eu já adianto que a resposta é a letra C, e na hora da prova, se você percebeu isso, se você percebeu que está procurando as funções injetoras, você não faria toda essa análise que eu vou mostrar agora, não, tá? Porque você faria, a letra C claramente é injetora, então acabou, tá? Mas eu vou, esse processo que eu vou fazer agora é para mostrar que a A, a B, a D e a E não são injetoras e que a C é. Então eu vou fazer a A mais devagar e as outras eu vou um pouquinho mais rápido. Porque é o seguinte, a letra A, como eu falei aqui em cima, por que a gente vai derivar? Porque se eu derivar e eu encontrar que a minha função tem algum ponto de máximo ou de mínimo local, pensa bem, se você encontra que a função tem um mínimo local, significa que antes dele a função estava descendo, aí chegou nele, foi o ponto de mínimo e começou a subir. Nisso de descer e subir, passando por um determinado ponto, você vai ter repetição. E isso você não quer. Você quer que ou suba para sempre ou desça para sempre. Entende? Ou seja, não, é isso. Essas duas opções. Tá? Então, a letra A, quando você deriva isso daqui, e aí, pô, é só conta, derivar e tudo mais, você obtém isso daqui, essa derivada para o seu f. E aí, repare que o π sobre 4 zera isso daqui. Né? F de π sobre 4 é zero, porque o π sobre 4 é o 45, 45 graus. Então, o cosseno dele é igual ao seno, né? Raiz de 2 sobre 2. Então, o f de π sobre 4, o f' de π sobre 4 é zero. E o f' de x é maior do que zero, se o x está entre 0 e π sobre 4, e ele é menor que zero se o x está entre π sobre 4 e π sobre 2. Na prática, é aquilo que eu falei. Tem antes dele a função se comporta de uma maneira, depois se comporta de outra maneira, e nessa inversão de maneiras ocorre repetição. Entendeu? Não sei de quantos números exatamente, mas ocorre repetição, e isso não pode acontecer. Isso caracteriza que a função não é injetora. É um ponto de mínimo local. Tá bom? Então, esse é o raciocínio que você aplicou que você aplica na letra A e que você aplica em todas as outras. Quando você chega na B, você chega um F' muito parecido. O raciocínio vai ser o mesmo, é só achar o cara que zera isso daqui. Você vai procurar caras que zeram a sua função. Então é muito parecido, você obtém o 3π sobre 4, que é um ponto de máximo local. E aí o mesmo raciocínio se aplica. Aí eu vou pular a letra C por motivos óbvios. Na letra D, quando você faz a derivada dessa função, você obtém isso. Claramente você tem pontos que zeram isso daqui. Mais especificamente, o x menos 3 se mostra um ponto de mínimo local. Tá? Antes dele a função é decrescente e depois dele a função tem um caráter crescente. Claro, isso muda ao longo do caminho, mas nesse pequeno intervalo que eu estou analisando, imediatamente antes, imediatamente depois, é isso daqui que acontece. Daí, a letra E, você tem também, se você derivar isso daqui, é uma derivada um pouquinho mais extensa, mas nada demais. É derivada de polinômio, né? Derivada de produto e tal. Você obtém isso daqui, que se você organizar, dá isso. É elevado a x vezes x ao quadrado menos 1. Que também claramente tem dois pontos que zeram, que é 1 e menos 1. Um deles você encontra como sendo um máximo local, que aí já é o suficiente, por isso que eu marquei em verde aqui, já é suficiente, não precisa procurar mais nada. Mas você também encontra o x igual a 1 como ponto de mínimo. Tá? E como eu falei antes, quando você analisa a letra C e você deriva isso daqui, você vê que a função derivada dá ela mesma. Né? E não tem nenhum x aqui que zera essa função. Essa função aqui ela vai crescendo infinitamente, desde menos infinito até mais infinito. Então é isso que eu digo aí. Como é elevado a x e, consequentemente, 17 é elevado a x, que é só multiplicar por uma constante, como essa função é sempre maior que zero, a gente pode afirmar que o f' é uma função, na verdade, o f, né?
O F' também, porque é igual ao F, nesse caso. Mas essa função aí, 17 elevado a x, é uma função estritamente crescente. E por consequência, né, funções estritamente crescentes ou decrescentes são injetoras. Tá? Então é isso. Resposta é letra C. Veja que, como eu falei, o procedimento da questão, eu sei que vocês conseguiriam fazer, conseguiriam, sabe, entender. O problema é essa conclusão. Se eu falasse para você, olha, verifique, deriva isso aí e vê se as funções são injetoras. Aí você ia fazer. O problema é você perceber isso. Tá? Não é tão fácil. Mas eu espero ter explicado o melhor possível. Espero que vocês tenham entendido. Bora para a próxima aí.